boa tarde. Hoje, em Finanças Empresariais, nós vamos ver ciclos financeiros, envolvendo aqui a definição, as etapas e diferença também desse ciclo com o ciclo operacional que nós já vimos alguma coisa em aulas anteriores. Tá, pessoal? A gente vai dar a sequência aqui, falar um pouquinho sobre os nossos objetivos da aula. O primeiro é... Ah, sim, claro. Espera aí. Voltei. Tá. Deixa eu voltar aqui. Então, compreender o conceito de ciclo financeiro e sua diferença em relação ao ciclo operacional. Vamos identificar as principais etapas do ciclo financeiro, desde o pagamento de fornecedores até o recebimento das vendas. Vamos analisar como o ciclo financeiro ele vai impactar a liquidez e a saúde econômica da empresa. Tá? Então, a gente vai ver isso. Bem, primeiro, vamos dar uma lembrada aqui da aula passada, que nós vimos sobre o ciclo operacional. Vocês lembram alguma coisa sobre a aula? Lembram lá, pessoal? Ok, pessoal, vamos lá. Então, na aula passada, a gente viu sobre o ciclo operacional. Pergunto para vocês lembram alguma coisa do ciclo operacional? Estão lembrados? Não? Então, vamos dar uma retomadinha aqui. O ciclo operacional, eles são todas as operações, desde a compra da matéria-prima até a venda do produto ao cliente, que a gente viu. Então, ele compõe o ciclo operacional de uma empresa. Portanto, podemos dizer que esse ciclo ele engloba todas as fases da operação de um negócio, incluindo também o monitoramento da saúde financeira. Então, lembre-se sempre que começa com a matéria-prima, e depois ele segue para a venda desse produto para o cliente. Então, tem uma sequência, por isso, um ciclo. Então, o ciclo financeiro trata-se do intervalo de um número de dias. Eles passam entre a data em que fornecedores são pagos e o dia em que a empresa vai receber pelas vendas do produto, né, ou da produção. Então, ali embaixo eu fiz um desenho para vocês entenderem um pouquinho. Ó. Tá, aquela seta ali mais em cinza estão os dias. A aquisição dos produtos e serviços corresponde à primeira fase, tendo ali na parte superior as contas a pagar, seguindo com as contas a receber. Daí abaixo um pouco, vocês têm essa aquisição do produto com estoque e produção, e mais na frente você tem a venda dos produtos e serviços. Na parte em vermelho, nós temos os prazos, o prazo médio de pagamento ao fornecedor. Aí vai determinar, a empresa que determina, né, quantos dias, quantos meses, qual é o período, qual é a data que se quer receber. E o que está em verde é o prazo médio de recebimento de clientes. Tá? Então, tem uma diferença aqui. A primeira parte se refere às contas a pagar e a segunda parte se refere às contas a receber. A receber sempre está em verde. Pode ver que tanto lá no enunciado, lá em cima, naquela parte superior, receber pela venda do produto, como embaixo ali no próprio desenho. O ciclo financeiro, simplificando aqui para nós, é aquele período de tempo que a empresa ela precisa ter dinheiro em caixa. Então, ela precisa se organizar primeiro para depois suprir todas as suas necessidades. Tá? Então, é uma retomada do caixa, um controle interno que a empresa tem que fazer para depois suprir todas as necessidades ali necessárias para a produção. Vamos pensar um pouquinho para responder aqui. Geralmente, o teu salário, ao de seus pais responsáveis, dura o mês todo? O que vocês acham? Ou seja, qual o ciclo desse dinheiro durante o mês? Será que o salário das famílias duram desde o primeiro dia que recebe até o final do mês? Então, tem os gastos do mês que vão consumindo com esse valor que a família recebe, né, mensalmente.
para aqueles que recebem mensalmente, né? Tem pessoas que recebem semanalmente, então vai depender da profissão do regime de trabalho que está exercendo. Então, esse ciclo financeiro, ele inicia-se no momento do pagamento da matéria-prima, encerra-se no recebimento do pagamento do produto. Olha lá, ó, a compra, bem no início lá, depois nós temos o pagamento ao fornecedor, é aqueles fornecedores que podem gerar produtos para fazer essa compra, depois nós temos a venda e mais para frente ali, ainda como ciclo financeiro, o recebimento de dinheiro pelas vendas. Então, é uma sequência, né? Pagamento do fornecedor, venda e recebimento faz parte do ciclo financeiro. A compra já é em relação ao própria matéria-prima mesmo. Também conhecido como ciclo de caixa, esse que vocês estão visualizando aí. O ciclo financeiro ele envolve toda a movimentação de capital de uma empresa, ou seja, o caminho que o dinheiro percorre até chegar ao seu destino final. Então, por essa razão, é comum que chamem o ciclo financeiro de caminho do dinheiro. Então, tem um nome aqui específico que pode ser tratado, né, como caminho do dinheiro. Vamos imaginar que vocês têm uma fábrica que fornece canetas para 5 empresas. Olha só, vocês são donos aí dessa empresa, dessa fábrica. E vocês estão fornecendo as canetas, os tipos de canetas, ali é como se fosse uma caneta Bic, tá? Pode ser um outro tipo de caneta. E vocês estão fornecendo as canetas para essas 5 empresas que estão ali embaixo. Olhe bem na tela ali, tem 5 desenhos, seriam 5 empresas diferentes. Então, vamos supor que no dia 1, você compra os insumos necessários para a fabricação das canetas, que o seu fornecedor de tinta, de caneta plástica, recebe o pagamento 15 dias depois da compra. Tá? Então, olha só. A compra da matéria-prima, o plástico, tinta da caneta, foi feito no primeiro dia. O pagamento do fornecedor foi feito pagamento do fornecedor lá no dia 15. Tá? Então, olha só, tem uma diferença de 15 dias. Assim, no primeiro dia, você percebeu que a matéria-prima, mas o seu dinheiro, né, para pagar essa produção, ainda não saiu do seu caixa. Então, vai sair quando? Daqui a 15 dias, 15 dias depois. Tá? Olha só, tem uma diferença ali de 15 dias, como eu comentei. Agora, pense ainda que, apesar da compra de tinta e plástico, vamos tentar seguir aqui o raciocínio de novo, pessoal. Vamos lá. Então, agora pense ainda que, apesar da compra de tinta e plástico, você ainda tinha canetas em estoque. E só precisou usar a compra do primeiro dia, do dia 1, para fabricar novas canetas no dia 10. Então, ou seja, você usou o estoque que tinha na loja, na indústria, no caso, por 10 dias, antes de começar a usar a compra do dia 1, do primeiro dia. Então, usou o estoque. Tá? Então, tem uma diferença agora de 10 dias. Olhando aqui a produção foi dado início lá no dia 10, o pagamento se deu no dia 15, e no dia 20 foi o fim da fabricação das canetas. Então, quando começar a fabricar, imagine passar 10 dias produzindo canetas com matéria-prima comprada lá no dia 1º. Então, no dia 1º que foi a compra da matéria-prima, que foi o plástico também e a tinta da caneta. Tá? Então, por fim, o que você combinou com as 5 empresas? Aquelas 5 empresas que você vai fornecer as canetas, vai vender as canetas. Quais elas vão, no caso, aqui vender, né, a mercadoria. O recebimento da caneta vai se dar mais lá na frente, tá? E vão ter que estipular uma data, que lembra que nós não tínhamos uma data no início. Pode ser uma data de produção para 30 dias, então a entrega seria para 30 dias do mês, né?
Então, aqui pensando no mês corrido, de 1º ao dia 30. E esse período ali, nós temos aqueles 10 dias de fabricação da caneta até a fabricação final dela. Então, desde o início até o final. E o pagamento do fornecedor bem no meio, né? E a venda dessa mercadoria, ela se dá a partir do dia 20. Então, ali um período bem estreito, né? Bem curtinho, um prazo. Não é um prazo médio, né? Até um prazo curto, se você for pensar para uma produção para 5 empresas diferentes. Então, aqui nós temos como um pagamento de prazo médio, claro, mas um estoque também, né? Uma estocagem da matéria-prima também como prazo médio, e o prazo médio de produção também é também considerado como um prazo médio por ser um produto só, tá? Por ter uma produção só. Esse é um ciclo operacional de 30 dias. O ciclo operacional ele pode ser até de bem mais dias. Nesse caso, nós temos um ciclo curto, né? Um ciclo que não se dá tão demorado assim para a produção, até mesmo pelo produto. Poderia ser um produto mais complexo de produção. Resumindo, então, dia 1º se deu a compra da matéria-prima. O prazo médio de pagamento se deu em 15 dias. O prazo médio de estocagem se deu em 10 dias. E o prazo médio da produção em 10 dias. Quer dizer que o prazo médio de recebimento no final, as 5 empresas receberão no 30º, né, dia. Isso é uma média, tá? Então, com essas informações, você pode calcular o ciclo financeiro, bem como o seu ciclo operacional. As duas situações podem ser calculadas a partir daqui. Isso é um organograma de produção. Então, nós não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo, né? Podemos ter ali um controle na criação. Então, o ciclo financeiro mostra o tempo que o dinheiro da empresa fica preso entre o pagamento dos fornecedores e o recebimento das vendas. Aí nós vamos entendê-lo e controlá-lo. No caso, é fundamental pensar aqui na empresa quando ela tem recursos, né, para fazer essa operação. Que ela consiga planejar também com segurança suas decisões de investimento e crescimento. Então, nesse ciclo, é essencial um planejamento mais seguro e para que essa empresa consiga crescer. Ok, pessoal? Vamos lá para a aula 16 de Finanças Empresariais. Então, vamos lá. Vamos ver sobre ciclos econômicos também, com conceitos, impacto do desempenho e relação com os outros ciclos. Tá? A gente vai ver sobre isso. Os nossos objetivos da aula. Compreender o conceito de ciclo econômico e sua importância para a empresa, identificar as etapas de ciclo econômico e como que ele se diferencia dos ciclos operacional e financeiro, que nós vimos antes, analisar o impacto da duração do ciclo econômico, do desempenho e na saúde financeira da empresa, relacionar o ciclo econômico com prática de gestão eficiente, incluindo controle de estoque e também tempo de produção. Tá, gente? Vamos ver aqui. Você já percebeu que os produtos eles ficam um tempo parado no estoque antes de serem vendidos? Principalmente roupas, alimentos, e vários, se a gente for citar aqui, são muitos. Esse tempo é parte do ciclo econômico. E hoje nós vamos entender como que ele impacta no resultado da empresa. Tá? Então, é esse período que ele fica lá no estoque. Tá? E também nas gôndolas dos mercados, né? Com data de validade e tudo quando é alimentação. Então, antes de avançarmos, nós vamos lembrar as aulas anteriores. Então, escreva uma palavra para descrever o que é um ciclo operacional e o que é um ciclo financeiro. Vocês conseguem fazer isso, será? Com essa internet, assim? Vou dar uns 2 minutinhos ali, nem que vocês façam ali as palavras, tentem fazer com o som, tá?
tá bom. Vou dar 2 minutos para vocês determinarem, descreverem ali com uma palavra mesmo o que é ciclo operacional e o que é um ciclo financeiro. Ok, pessoal? Conseguiram? Uma palavra para descrever ciclo operacional e uma para ciclo financeiro? Tá. Ok, ok. Muito, ok. Então, também coloquei uma aqui. Como é uma palavra, então, para operacional a produção e o financeiro o dinheiro, o pagamento, como vocês falaram. Tá? Ok. Então, o ciclo operacional, que é a produção, porque envolve a compra, a transformação e venda dos produtos, né? E o ciclo financeiro, que envolve o dinheiro, porque mostra o caminho do dinheiro, desde o pagamento aos fornecedores até o recebimento das vendas. Então, tem uma sequência ali. Então, quando você ouve a palavra econômico, o que vem à sua mente? Economia de tempo, dinheiro ou algo que influencia toda a gestão de uma empresa? O que vocês acham? Essa palavra econômico, o que vem à nossa cabeça quando a gente ouve essa palavra? Tempinho aí para pensar. O economizar pode ser economizar tempo, economizar dinheiro. Eu ouvi ali o pessoal falando, economia. Então, quando nós pensamos em econômico, logo nós vamos lembrar economizar dinheiro ou tempo, né? No entanto, no contexto das empresas, o ciclo econômico vai bem mais além. Então, ele mostra quanto tempo os recursos ficam parados. Lembra lá quando vocês vão em uma loja de roupas? Quanta roupa que vocês têm ali nas araras, né? Ou no supermercado, nas gôndolas. Então, esses produtos que estão não só lá no estoque, eles também vão ser transformados depois em vendas. Ou seja, é um ponto central para entender se a gestão da empresa está sendo eficiente. Isso nós chamamos, então, de econômico, ciclo econômico, tá? Então, é um ponto central aí da empresa. O ciclo econômico, ele é o tempo em que a mercadoria permanece em estoque. Então, vai desde a aquisição dos produtos até o ato da venda. Então, não levando em consideração o recebimento, né, a chegada ou o encaixe desse produto. Então, lá naquele organograma que nós vimos no início aqui dessa aula, que traz a compra da mercadoria, a rotação do estoque, o prazo médio de pagamento, essa primeira parte, é a permanência no estoque. Depois se dá a sequência ali para o prazo médio da venda do produto, né? Ou até mesmo esse ciclo financeiro ali que nós vimos que acontece juntamente com o ciclo econômico. Tá? Seguindo, então, o ciclo econômico ele inicia-se com a compra da matéria-prima e encerra-se com a venda do produto fabricado. Então, ele é toda a sequência. Então, o ciclo econômico aqui, ele está não só na primeira parte do processo, como ele vai até quando o produto é vendido para o cliente, ou para o fornecedor, né, que é um produto, de repente, que vai ser terceirizado. Então, esse ciclo é bem simples de se calcular, não é difícil. Você deve anotar a data em que as mercadorias entram no estoque e a data em que foi vendida. Então, depois, calcular a média dos dias em que ficou no estoque. Tem uma formulazinha que não é complicada, em que o ciclo econômico é igual ao prazo médio de estocagem, tá? Nós chamamos de PME, prazo,
né? O P, o médio de M e o estocagem de E. Então, esse é um ciclo econômico mais simples. Olhando aqui, vamos voltar para aquele organograma, falando das canetas, tá? Voltando aqui para as canetas. Esse ciclo financeiro ali, ó, que está em amarelo, aquela parte em amarela bem em cima, ele traz desde a venda ou do pagamento do fornecedor, né, e a venda na sequência, até o recebimento das canetas. E bem embaixo vocês têm uma seta para os dois lados, em verde, o ciclo operacional, ele se dá desde o início do processo da venda, lembra da fabricação da caneta? Desde o início da produção, lá da matéria-prima, até chegar ao cliente. Então, tem uma sequência. Então, responda, qual o ciclo econômico dessa fábrica? Essa aí que nós já, inclusive, a gente até conversou. Qual é o ciclo dela? Ó, ela começa no dia 1º, vai até o dia 10, daí ali o dia 10 é o início da fabricação, dia 15 é o pagamento, dia 20 é o fim da fabricação, e daí começa o prazo médio de recebimento para o cliente. Tá? Vamos pensar aí um tempinho, quanto tempo será que é? 2 minutinhos para pensar aí nesse ciclo. Pessoal, conseguiram identificar que ciclo econômico é? No caso, essa fábrica das canetas? Não deu para ouvir, Simone. Ah. Tá. Ok. Mas conseguiram identificar que seriam a partir de dias, então, é isso? Tá. Então, nessa primeira etapa, que é o prazo médio ali, ó, desde o dia 1º até o dia 15, ali é o nosso ciclo econômico, tá? A primeira parte, primeira etapa. Então, desde a matéria-prima, a fabricação das canetas, daí até próximo ali, um pouquinho mais do dia 15, tá? Um pouquinho mais para frente. Então, nós teríamos nesse período ali o ciclo econômico. É quando é feito realmente a produção, que não envolve a venda, tá? Que não está envolvendo a venda. Então, é importante considerar que, nesse caso, a área de fabricação, seu prazo médio em estoque, consequentemente, o ciclo econômico deve ser contemplado o período desde a aquisição da matéria-prima, passando pela sua produção, até chegar à venda definitiva. Daí o prazo ali depois da venda é considerado outro ciclo, tá? Daí já consideramos um ciclo de venda mesmo ali daquela outra produção, da parte da produção. Então, observar esse ciclo ajuda a controlar melhor o estoque da empresa, uma vez que a redução ou o aumento no volume de compras, ele pode alterar substancialmente o resultado. Então, também ajuda a definir quais são as mercadorias mais fáceis de vender e aquelas mais difíceis. Então, quando uma boa ideia de como o estoque deve ser formado. Então, lembre ali numa loja, por exemplo, uma loja de roupas, algumas peças de roupas, elas saem facilmente. As outras, eles têm que fazer ou promoção, ou eles têm que mostrar de alguma forma que o produto é bom e que ele está à venda pela própria matéria-prima que ele é feito, ou de repente o modelo, ou de repente a cor, ou a marca. Então, eles vão ter que encontrar alguns atrativos para que esse produto também saia do estoque, né? Porque provavelmente eles terão em estoque não somente uma peça ou duas peças da roupa,
mas que tem uma ideia ali para poder ter a venda. Então, alguns produtos realmente são mais difíceis de se vender. Então, a ideia é que esse período seja o menor possível, né? Pois o estoque parado ele pode gerar custos para a empresa. Para um bom condicionamento ali, precisa ter essa rotatividade de produtos internos. Então, quanto menor o prazo do ciclo econômico, menor o custo também da empresa com o armazenamento de estoques. Então, eles não vão ter um custo tão elevado ficando com esse produto lá, ocupando, né, as caixas e armários do depósito. Então, é importante que tenha essa rotatividade do produto. Observando aí a imagem que está abaixo, vocês vão escrever no caderno e delimitar ali, de uma forma, o ciclo operacional, o financeiro e o econômico. Pense aí na compra de uma mercadoria, aquisição dessa mercadoria, da matéria-prima, pode ser também, pagamento dos fornecedores, a venda, pense na venda, a partir da venda, o que passa a ser, né, baixo do estoque ali, pagamento dos fornecedores e o recebimento, que é o encaixe monetário, recebimento do cliente. Então, vocês vão tentar identificar qual é o ciclo operacional aqui, o financeiro e qual é o econômico. Eu vou deixar ali uns 3 minutinhos para vocês fazerem essa organização. Podem usar retângulos, como nós estávamos fazendo aqui na tela. Então, pessoal, deixa eu só retomar essa atividade aqui. Vocês vão observar essa imagem que está aí abaixo, vão usar retângulos para identificar qual é o período operacional, qual é o período financeiro e qual é o econômico dessa linha linear ali, da compra, do pagamento, da venda, do pagamento ao fornecedor, do recebimento que é para o cliente. Então, lembrando aqui, eu posso até voltar para vocês darem uma olhada. Ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem como ficou. Ó, podem usar retângulos semelhantes a esse, ó, que está em vermelho ali, para você destacar onde está o ciclo financeiro, onde está o ciclo operacional e onde está o ciclo econômico, tá? Então, os 3 minutinhos para vocês fazerem essa linha, escreverem essas informações na linha e organizar os retângulos, como pode usar cores também, operacional, financeiro, econômico, tá bom? Tempinho aí para pensar como fica. Isso. Vocês vão só fazer os retângulos ali para ver. Por exemplo, compra é aquisição da matéria-prima. Ele seria operacional, financeiro ou econômico. Daí vocês vão tentar pensar, lembrar um pouquinho do que foi falado lá. Ok, então vamos lá. O que vocês conseguiram pensar? O operacional seria o qual? Tá. Tá. Vamos ver aqui, então, se está ok. Olha lá, ó. O ciclo econômico, ele vai desde a compra até a venda. O ciclo operacional, ele é o todo, tá? Desde a matéria-prima até o momento que o cliente compra. O ciclo financeiro é do pagamento do fornecedor até o recebimento lá pelo cliente, tá? Do produto. Então, ele é ciclos, são ciclos mesmo, tá? Primeiro é o econômico, depois nós temos o ciclo operacional, que é o todo. Tudo aqui é ciclo operacional. Todo ele, todo o processo. Desde a fabricação até o cliente comprar. O cliente comprou, terminou o ciclo operacional.
O ciclo financeiro envolve dinheiro, claro. Então, entra o pagamento, a venda, o pagamento do fornecedor e o recebimento, né, do din-din lá do cliente, que o cliente paga o produto. Então, envolve ali aqueles na frente ali, os seguintes, ok? Beleza? Então, tá bom. Então, a economia ela começa com pequenos ganhos, pois uma grande riqueza é o resultado de pequeno começo, de um pequeno começo mesmo. Resumindo a nossa aula aqui, o ciclo econômico ele mostra quanto tempo os recursos permanecem em estoque até se transformarem em vendas e receitas. Então, controlá-los significa entender como que a empresa lida com seus custos e prazos. Então, garantindo maior eficiência e competitividade. Então, quanto menor e mais bem gerido esse processo, esse ciclo, mais ágil e saudável será o funcionamento da organização, tá, pessoal? Então, essa parte de ciclos é fundamental que você, como técnico em administração, conheça e compreenda na hora do processo da produção da empresa que você estará trabalhando, tá? Então, eu vou mostrar aqui primeiro para vocês essas atividades, elas estão postadas lá no Classroom. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu entrar na disciplina. Aula 15, aula 16 estão aqui. E daí eu coloquei uma atividade para vocês fazerem agora. Nesse período que nós temos, estamos também com essa dificuldade com a internet, para vocês fazerem uma síntese desses dois assuntos das aulas. Então, eu já postei os assuntos aqui, ó, aula 15, falando do ciclo financeiro, e a aula 16, falando do ciclo econômico. Então, você tem os dois aqui. Então, dá para abrir o documento, fazer uma pequena síntese do primeiro assunto e depois do segundo. Ou façam uma síntese só dos dois assuntos. Tá, pessoal? Então, nesse período aí que vocês estarão ainda em aula. Nós vamos, nesse momento, gravar também, né, na sequência agora, a aula de técnicas integradas e depois a gente disponibiliza para vocês o material. Ok, pessoal? Vocês têm os jogos hoje, Simone? Depois do intervalo? Tá. Então, daí o pessoal pode acessar aqui o material e pode também verificar o que foi falado em técnicas integradas também, tá? No Classroom. Ok, pessoal? Então, agora vamos fazer o trabalho, fazer a síntese dos dois assuntos. Qualquer coisa, tá, Simone? Daí você entra em contato comigo aqui. Então, tá bom. Até mais, pessoal.